convido você a ler comigo a palavra do Senhor, escrita lá no livro de Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Teste de Bíblia. Quem escreveu Hebreus? Parabéns, todos vocês acertaram, porque não se sabe quem escreveu Hebreus. Então você que ficou quieto, você acertou. A gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas nós cremos que é um homem de Deus, porque é considerado por alguns esse livro como o quinto evangelho, porque ele fala sobre a salvação, ele fala sobre a promessa do Senhor sobre a nossa vida, e é sobre isso que nós vamos compartilhar essa noite. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa, olha aí, a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque eles não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que, por causa da desobediência, não entraram, aquele aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje é o dia que o Senhor preparou, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, Deus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Glória a Deus por essa palavra. Essa palavra, o autor de Hebreus aqui, vocês percebem que ele fala: um entrou, um não entrou, tem um descanso. Vocês perceberam isso no texto? O que ele está fazendo aqui? No versículo 3 de Hebreus, ele já vem comparando a nossa vida como cristão, como igreja, com o povo judeu. Aquele povo que estava no Egito, que Deus visitou eles no Egito, escutou a oração deles, tirou do Egito e eles chegaram em Canaã. Foi assim? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eles passaram pelo deserto. Eles passaram por um processo para entrar no descanso, na promessa que o Senhor tinha dado a esse povo. Então aqui o autor ele está fazendo uma comparação. E no versículo 3, como assim ele diz no 4, muitos deles não entraram,
por causa da incredulidade. Agora, um ponto interessante é o seguinte: esse povo estava no Egito preso. Eles, desde José até quando eles saíram, 400 anos que eles estavam ali. Aí Deus visita eles. Aí Deus levanta Moisés. Mas é bem tranquilo, porque eles eram escravos do maior império da época. Então foi bem tranquila a conversa. Eles só falaram assim: nós queremos sair, ir para uma terra que Deus falou, e saíram. Foi assim que aconteceu? Não. Teve o quê? 10 pragas, 10 sinais, 10 divindades que Deus destronou para mostrar que Ele é o Senhor. Ou seja, era um povo com experiência com Deus. Era um povo que via a mão de Deus. Eles colocaram o sangue nos umbrais, simbolizando o sangue de Jesus, apontando para Cristo. E o anjo da morte passou por cima. A Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Aí então eles vão e pedem para os egípcios ouro, e eles saem de lá carregados de ouros. Um povo que era escravo, vê 10 pragas, sai cheio de ouro, vê o mar vermelho se abrir. Agora você imagina, vê o mar se abrir. Só que chega um momento em que eles estão com sede. Sabe o que esse povo faz? Eles questionam a Deus. Eles murmuram contra Deus. Isso a Bíblia denomina como incredulidade, falta de fé. Por quê? Cara, 10 pragas, o mar vermelho se abrir. O que é mais difícil? Abrir o mar, tirar eles de uma terra em que eles eram escravos, ou dar água para eles beber? O que era mais difícil? Só que esse texto está falando de nós. Nós olhamos para esse povo e pensamos assim: cara, como esse povo pode fazer isso? Só que o autor de Hebreus, ele está falando: esse povo é vocês. Ele está comparando esse povo com a igreja. Nós, redimidos pelo sangue de Jesus, fomos tirados da escravidão do pecado. A jornada que esse povo teve do Egito até Canaã é a nossa jornada que nós temos do pecado até a glória. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos aprisionados, até que um dia veio o Messias, o enviado, o Filho de Deus, e nos resgatou de lá. Isso é algo maravilhoso. Não existe milagre maior que a salvação, não existe nada maior que a salvação. Mas o autor de Hebreus está dizendo aqui: esse povo foi salvo, esse povo foi liberto, e ele murmurou por causa de necessidade. Ele está falando de mim e de você, que muitas vezes temos experiência com Deus, conhecemos o Deus da Bíblia, de ter intimidade, de ter experiência, mas por necessidades que nós temos na nossa vida, nós murmuramos. Por necessidades que nós temos na nossa vida, nós blasfemamos contra Deus, e cremos que Deus não é suficiente e capaz para nos suprir em todas as coisas. Mas agora eu pergunto para você: um Deus que abriu o mar, um Deus que enviou pragas, um Deus que levantou Moisés, será que Ele não iria sustentar o povo? Esse povo, ele viu uma coluna de fogo durante a noite, ele via uma nuvem para proteger do sol durante o dia, eles viam a presença manifesta de Deus, eles caminhavam, o sapato não desgastava, a roupa não desgastava, eles viam o cuidado de Deus. Como eu creio que eu e você, se observarmos atentamente na nossa vida, nós podemos perceber o cuidado de Deus. Então ele está falando nesse livro, que é considerado um livro de salvação, porque ele fala sobre a nossa salvação, mas ele está falando assim: tenham cuidado, vocês têm uma salvação, mas olhem o povo no Egito, eles também tinham uma promessa, mas muitos não entraram pela falta de fé. E aqui nós vamos entrar na mensagem, versículo 1, há uma promessa. Eu estou aqui essa noite para dizer que há uma promessa sobre a sua vida. Mesmo que você não consiga ver isso, há uma promessa para a sua vida. Nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Nos foi deixado a promessa. Eu quero que você leia comigo Apocalipse 21. Nós vamos ler do 1 ao 5. Glória a Deus por isso. E vi novo céu e nova terra. Aqui é João relatando a visão. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Preste atenção à promessa do Senhor para nós, igreja. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo.
Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: quem está no trono, igreja? Quem está? Eis o tabernáculo de Deus, com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono, Deus, disse: eis que faço nova todas as coisas. E falou para João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque quem está falando aqui é aquele que não pode mentir. Porque quem está falando aqui é aquele que promete e cumpre. Então eu quero que vocês entendam nessa noite que a promessa que o Senhor tem para a sua vida é uma promessa que não falha. Porque se Ele promete, Ele cumpre. É uma promessa que não tem como dar errado, porque quem avaliza a promessa é o Deus Todo-Poderoso. Quem te tirou, quem te buscou, quem te redimiu é o Deus Todo-Poderoso, e Ele não pode mentir, Ele não mente, Ele não falha. Então a promessa não falha. Mas tem um porém, porque senão Ele não estaria falando sobre isso aqui. Eu pergunto: para quem é essa promessa? Versículo 2. Você pode pedir: tá, mas ele estava prometendo para o povo daquela época. Eu vi também a cidade santa. Versículo 2, de Hebreus capítulo 4. Analisem, prestem atenção. Para quem é direcionada essa promessa? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. As boas novas que foi anunciado para aquele povo, quando eles foram libertos, foi anunciada também a nós. As boas novas do Evangelho chegou até você. Então se chegou até você é porque a promessa também é para você. Se chegou até você é porque a promessa também é para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Pode deixar o texto. Exatamente como aconteceu com eles, com o povo do Egito, porque ele está fazendo uma comparação, o povo de Israel lá, na época que saiu do Egito, com a nossa vida. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Então, se eu entendo no versículo 1 que há uma promessa, e que essa promessa não falha, e que esse povo não teve proveito à promessa, é porque se o problema não está na promessa, se o problema não está em Deus, o problema está em quem? Em nós. E aqui que entra a atenção. A promessa não falha. O Deus da promessa não falha. A promessa é para todos nós. Todos que estão aqui, a promessa é para você, para você, para você, para você. Mas nem todos tiram proveito da promessa. Nem todos. Porque nós precisamos responder à promessa. Não é só você saber que tem uma promessa. Você tem que responder a promessa que você sabe que você tem. E a pergunta é: qual é a resposta que nós temos dado para a promessa que o Senhor tem para a nossa vida? Nós vimos aqui, eu li uma promessa, que é do novo céu, da nova terra, mas quantas as promessas, eu nem sei o número de promessas que tem na Bíblia, mas Paulo fala: seja quantos forem as promessas, tem Jesus Cristo o sim e o amém. É nele que as coisas acontecem. Mas aqui agora eu vou te mostrar como a gente faz para não ser como esse povo que não tirou proveito da promessa, que não viveu a promessa, que não adentrou na promessa. Versículo 3. Nós, porém, que cremos. Fé, acreditar. O povo não entrou pela incredulidade, eles não creram. Mas nós, os que cremos, versículo de ouro da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, acredita, tem fé, não pereça, mas tenha a vida, a promessa. Quem crê, vive a promessa. E a sua resposta para a promessa é o quê? Acreditar. A sua resposta para a promessa é crer. Mas você pode falar assim para mim: eu creio. Eu creio. E eu acredito que esse povo falava assim: eu creio. Mas vamos lá para o versículo 6, a parte B do versículo.
não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que, por causa da desobediência. E aqui é um ponto muito interessante. Se nós dizemos que cremos na promessa, que cremos no Deus da promessa, nós andamos de mão dada com a obediência. Porque é impossível alguém crer em Deus e não obedecer o que Ele fala. Tipo assim, eu creio em Deus, mas faz tudo contrário àquilo que Deus diz. Você não crê em Deus, desculpa lhe dizer. Você não crê, você acha que você crê. Porque se você crê em Deus, você obedece o que Ele diz. É a Bíblia que está falando. Eles não entraram por causa da incredulidade, mas aqui Ele está trazendo a desobediência à tona. Porque a obediência com você acreditar é a mesma coisa, anda junto. Então, se eu e você falamos assim, eu creio nesse Deus, eu creio nessa promessa maravilhosa sobre a minha vida, você tem que obedecer, é consequência. Obedecer a quem? A que o pastor diz? Não, o que a Bíblia diz, o que a palavra diz, o que o Senhor preparou para nós. Porque Deus, Ele não tem compromisso quando nós não temos compromisso com Ele. Se Ele nos deixou a sua palavra, que é manual, que é instrução, que é o que está dizendo lá em Hebreus, no versículo 12, é porque nós precisamos obedecer. É porque nós precisamos nos apropriar disso, tendo fé e vivendo o que a palavra diz. Porque o poder está aqui em viver o que a palavra diz. Porque tem muitas pessoas que negam ao Senhor, não pela fala, mas pelas atitudes. Nós temos essa armadilha, posso dizer assim, de crer em Deus, mas negar a nossa crença em Deus pelas nossas atitudes. Porque as nossas atitudes que realmente denunciam se nós cremos em Deus ou não. Por que Jesus disse, pelo fruto vocês conhecerão uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Então, se nós cremos nessa palavra, os frutos, a obediência, vão testificar da fé que nós temos. Porque Jesus falou, não é pelo muito falar. Tem muitas pessoas que falam, Senhor, Senhor, muitas pessoas. Mas Ele vai falar que não conhece. Porque não é pelo muito falar, mas é pelo viver essas palavras. E aqui que está o detalhe. Porque muitas vezes nós colocamos tudo na conta de Deus, né? Tudo na conta de Deus, como se Ele tivesse que fazer tudo. Mas Ele já fez o principal. Agora é só nós crer, vivendo essa promessa. Mas fique tranquilo, porque nós não temos um Deus que não nos compadece da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. E Ele preparou um dia, que está lá no versículo 7. Qual que é o dia que Deus preparou? Qual que é o dia? Hoje. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi. Davi escreveu isso num salmo. Muito tempo depois, ou seja, Davi escreveu isso muito tempo depois desse povo ter saído do deserto, do Egito. Segundo antes tinha sido declarado, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Então hoje é um dia que o Senhor preparou, porque essa promessa que Deus fez para o povo, não estava dizendo somente a Canaã física, que é lá a terra prometida, mas Ele está falando de uma terra do alto. Essa promessa ainda não morreu, é porque essa promessa ela aponta para aquela promessa que nós lemos em Apocalipse, que é do lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, aquilo que estava escrito lá em Êxodo, lá em Números, lá no início da Bíblia para esse povo, não acabou lá, porque a promessa ainda vive. E Deus separou o dia de hoje para que eu e você possamos escolher viver essa promessa, possamos escolher decidir por essa promessa. Porque foi bem assim que aconteceu, né? Eles foram libertos do Egito, tropeçaram na pedra e caíram em Canaã. Foi assim? Não. Teve o quê? Um processo.
Porque sempre quando tem uma palavra, sempre quando tem uma promessa, existe um processo para que essa promessa se concretize. E nós vamos ler no versículo 9 de Hebreus capítulo 4, sobre essa promessa. Ele está falando aqui: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Será que ele está falando sobre o sábado aqui? O descanso do sábado, um dia na semana? Será que ele está falando sobre aquele rito que o judeu tinha, do Shabat, que é descansar da virada do dia da sexta até a virada do dia do sábado? Será que é isso? Será que é essa promessa? Um dia de descanso na semana que o Senhor tem preparado para nós? Não, não é isso que o autor está falando. Ele está falando de um dia que o Senhor tem preparado. Versículo 10. Portanto, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras. Mas Deus não se cansa como que ele descansou das suas obras. É porque há um lugar. Como Deus descansou das suas. Versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Qual que é o exemplo de desobediência? O povo, que eu falei no início, que desobedeceu como? Colocando Deus à prova. Assim foi a desobediência. E ele está falando aqui que nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso, para viver essa promessa, para que ninguém caia, para que ninguém caia nessa armadilha que nós podemos cair todos os dias. Mas uma coisa linda que está escrita lá em Mateus 6, versículo, eu não me recordo o versículo agora, depois eu acho aqui, eu falo, mas é a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino do Senhor começa aqui. É uma promessa onde um dia isso aí vai ser consumado, mas o reino do Senhor começa hoje, aqui, agora. Por isso que ele fala lá no versículo 3 de Hebreus: nós que cremos, entramos no descanso. Ele não está falando no futuro, que nós entraremos num descanso. Ele está falando nós que cremos, entramos no descanso. Nós começamos a viver a promessa hoje. Sempre quando nós acreditamos na promessa e nós começamos a nos viver debaixo da promessa que o Senhor tem, a gente começa a viver o reino de Deus hoje. Por isso que Jesus falou: venha a nós o teu reino. Então, Jesus está falando que quando nós cremos, nós começamos a viver a promessa já hoje. Só que hoje a gente vive só uma sombra daquilo que um dia vai acontecer, do que um dia o Senhor tem preparado. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que a igreja deve clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que um dia essa promessa se cumpra por completo. Nós vivemos na expectativa dessa promessa, porque ainda aqui nós temos dores, nós temos aflições, e temos Jesus conosco, mas vai haver um dia que não vai ter mais nada disso. Nós vamos estar num lugar que o Senhor preparou. E aqui chega no versículo 12, que é maravilhoso. Eu creio que a maioria aqui conhece esse texto. Ele fala tudo isso que ele está falando, que eu preguei até agora, sobre a comparação, para dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A espada penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. O que ele está querendo dizer aqui? Que para nós viver a promessa, o Deus da promessa deixou a palavra dele. E a palavra de Deus é irresistível, porque ela mesma vai julgar e ela mesma vai salvar. Não tem como você ir contra a palavra do Senhor. A espada de 2 gumes que está dizendo aqui é aquela espada que nós vemos em filmes, a espada do guerreiro, que ele segura pelo cabo e ela tem 2 fios. Vocês conseguem entender? Um fio desse lado, um fio do outro. Essa é a espada que ele está falando aqui. Só que essa espada, ela é mais afiada que qualquer espada, porque
nós não temos como viver a promessa do Senhor sem a palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos encaminha para a promessa. Por isso que eu e você, nós precisamos amar a Bíblia. Nós precisamos amar a palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos ajuda em todas as coisas. É ela que traz à tona a intenção do nosso coração. Muitas vezes nem eu e você sabemos o que há escondido dentro de nós. Mas quando nós temos um contato com a palavra, Deus começa a trazer à tona questões do seu coração que precisam ser resolvidas, questões do seu coração que precisam ser mudadas, porque esse é o poder da palavra. Ela penetra, ela vai fundo, e ela é viva, e ela não é só viva, ela é eficaz. No que ela se propõe a fazer, ela faz e faz muito bem. Então a palavra de Deus, sempre quando nós temos um contato com a palavra, ela vai mudar algo dentro de nós. Porque todos nós aqui temos coisas dentro de nós, bagagens emocionais, traumas, dores, feridas, que quando nós levamos para a palavra, isso é trazido à tona. E quando é trazido à tona, Deus sara, porque Deus não trabalha no oculto, Deus trabalha com a luz. Sempre quando você traz para a luz, Deus trabalha. É assim que funciona. Tem questões na nossa vida que a gente quer deixar bem escondida, mas o interesse de Deus, que através da palavra você traga à tona para resolver. Por isso que Ele deixou a palavra do Senhor, para que nós possamos viver a vida, a promessa que Ele tem preparado. E a palavra é uma ferramenta. Olha o que está escrito no versículo 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É algumas coisas que estão descobertas diante de Deus? Não, é todas, né, pastor? Você costuma falar, Abraão, Deus já conhecia o coração de Abraão. Tudo aquilo que aconteceu foi para que Abraão conhecesse o seu coração. Só que, pastor, naquela época esse texto não tinha. Naquela época não tinha esse texto para Abraão se examinar pela palavra e conhecer a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita através de Abraão. Gênesis começa contando a história de Noé, de Adão, mas Abraão que é o pai da fé, Abraão que dá o pontapé. Então Deus levou Abraão para uma situação para ele ver que o coração dele estava na promessa, estava no Deus da promessa, não somente naquilo que Deus poderia fazer. Mas hoje nós temos a palavra do Senhor para nos examinarmos. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E como que Ele revela essas coisas para mim e para você? Pela palavra que Ele deixou, porque a palavra dele ela é viva e ela é eficaz, para que nós saibamos aquilo que está dentro do nosso coração. Porque a palavra de Deus seria como um livro qualquer, como uma palavra qualquer, se eu pregasse aqui e não transformasse a vida de você, não transformasse a minha vida. Só que não é assim que acontece. Quando a palavra de Deus ela é ministrada, ela está transformando. Porque é esse o propósito da palavra, ela traz à tona as intenções do nosso coração. E ela é maravilhosa porque ela pode curar o teu íntimo, ela pode curar o teu espiritual, mas ela pode curar também o teu físico. Porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Entenda isso, Deus não tem nada que diante dele esteja descoberto. Mas nós tem muitas coisas que nós nem sequer sabemos sobre a nossa vida, traumas que a gente viveu, coisas do nosso passado que refletem na nossa vida hoje, que nos impedem de viver aquilo que o Senhor tem. Mas quando nós nos achegamos à palavra, todas essas coisas começam a vir à tona, todas essas coisas começam a saltar, porque a palavra de Deus ela é viva, porque a palavra de Deus ela é eficaz, e nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos trazer essa palavra para o nosso dia, todos os dias. Aqui, quem sabe, é um momento abençoado da sua semana, um momento que você vem cultuar a Deus. Só que você pode ter porções da palavra todos os dias na sua casa. Pela graça de Deus, hoje nós temos acesso à Bíblia. Nós temos acesso à palavra que Ele deixou. E quando nós amamos essa palavra nos transforma. Essa palavra nos ajuda a viver essa promessa. Porque Ele fala toda essa comparação, tudo isso que Ele vem falando, para dizer que há uma palavra que vai nos ajudar a viver a promessa que o Senhor tem. Quantos aqui entendem que tem uma promessa da parte de Deus? É através da palavra que você vai viver essa promessa.
Sem a palavra, a gente não pode fazer nada. Se eu estou falando algo aqui que você não gosta, mas que está na palavra, se alegre. Se eu estou falando algo aqui que você gosta, mas não está na palavra, se entristeça. Porque é a palavra que transforma. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que entra e transforma. E agora eu quero concluir no versículo 14, porque muitas vezes eu e você podemos pensar assim: eu entendo tudo isso de promessa, eu entendo, mas eu sou fraco, eu sou limitado, parece que é mais difícil para mim, parece que tenho dificuldade. E o autor de Hebreus, ele conclui dizendo: tendo, pois, Jesus, nós temos Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, aquele que nos representa. Ele adentrou os céus, Jesus adentrou os céus. Conservemos firme a nossa confissão nele. Versículo 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele conhece as nossas fraquezas. O Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso irmão mais velho, ele conhece as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em tudo. Não tem uma tentação que eu e você passamos que Jesus não tenha sido provado nisso e aprovado. Mas sem pecado, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não pecou. É por isso que hoje ele nos representa. É por isso que hoje ele abriu o caminho. É por isso que ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então o caminho para nós viver a promessa é Jesus Cristo. Tudo isso só faz sentido se tiver Jesus Cristo. E ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Nós temos um grande sumo sacerdote que nos conhece. Então eu gostaria de fazer algo aqui essa noite, não para você que entende que é perfeito, mas para você que justamente entende que essa palavra é uma promessa, é algo que nós devemos nos atentar, mas que você vê a sua limitação, que você nunca na sua vida você tinha, quem sabe, se atentado para isso, para o reino dos céus, para a promessa do Senhor, para o caminho proposto. Mas Jesus, ele quer alcançar a sua vida. Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer te ajudar a trilhar esse caminho. Então, eu vou convidar para vir aqui na frente, se tem alguém aqui hoje que quer receber Jesus na sua vida pela primeira vez. E se tem alguém que por alguma forma ou outra se apartou da promessa, falou assim: essa promessa já não faz sentido para mim, mas hoje você quer voltar a viver a promessa, você entende que essa promessa é para você, e eu estou aqui para pregar, eu sou apenas um mensageiro daquilo que Deus quer falar para você. Porque eu falo para você, a minha vontade não era pregar essa palavra aqui hoje, mas Deus me incomodou, e eu creio que eu devo ser fiel à mensagem que Ele quer entregar para você. E Ele quer entregar essa mensagem para você. Ele quer que você entenda que você tem uma promessa, e Ele quer te ajudar a viver essa promessa. A igreja pode se colocar de pé.